Você já ouviu falar sobre memória muscular? Mas será mesmo que o meu músculo, ele pensa? Ele tem sentimentos? Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa relação entre memória muscular e todas as adaptações que trouxeram esse conceito para facilitar o entendimento das pessoas sobre essa memória muscular. Meu nome é Henrique Noal, sou personal trainer, também trabalho com consultoria online. E nesse canal aqui você sempre encontra conteúdo sobre treinamento físico, exercício e saúde. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Não existe a memória muscular. Na verdade, a memória, ela é formada através dos neurônios e isso acontece através do nosso sistema nervoso central lá no cérebro. Na musculatura não vai existir uma formação de memória, e sim uma relação entre células satélites e mionúcleos, e isso sim vai influenciar a nossa massa muscular, que agora eu vou te explicar direitinho. Essas células satélites, elas estão presentes na nossa musculatura e elas são ativadas quando a gente gera um estresse, quando a gente gera uma tensão muscular. E a ativação dessas células vai estar relacionada com a magnitude desse estresse, ou seja, o quanto que a gente estimula a nossa musculatura. E qual é a função dessas células satélites? Nos ajudar na regeneração muscular. E como que elas fazem isso? Então elas doam núcleos formando os mionúcleos. E esses mionúcleos, o aumento de mionúcleos, faz com que a gente gere essas adaptações na nossa musculatura. Então o que acontece? Aqui do lado eu desenhei de uma forma ilustrativa como se fosse uma célula muscular. Então esse círculo em preto é a célula muscular e essas bolinhas em vermelho aqui são os mionúcleos. Essa é uma célula muscular de uma pessoa que não é treinada. Quando a gente começa a treinar, a gente começa a aumentar o número de mionúcleos. Por quê? Porque essas células satélites doam, emprestam seus núcleos para que a gente consiga formar mais mionúcleos. Então, no momento que essas células satélites são acionadas por conta da tensão muscular, ou seja, o estresse que a gente causa na nossa musculatura, ela vai doando esses núcleos e aqui a gente vai ter uma célula aqui do lado que representa uma musculatura, uma célula muscular treinada, ou seja, que passou por um estresse maior ao longo do tempo e foi aumentando os seus mionúcleos. E o que acontece? O aumento desses mionúcleos, desses núcleos, faz com que algumas adaptações aconteçam. Uma delas qual é? O aumento da massa muscular. Então, o aumento da nossa massa muscular está muito relacionado com essa adaptação celular, ou seja, esse aumento dos núcleos que vão fazer com que a gente tenha essa adaptação de aumentar a nossa área de secção transversa. Então, o que vai acontecer? Quando a gente começa a treinar, que a gente gera essa adaptação e a gente para, a gente pode perder massa muscular. Por quê? Porque é muito custoso para o nosso organismo manter uma massa muscular ali, sendo que a gente não está estimulando. Então a gente perde a massa muscular. Mas agora vem o grande X da questão. Os mionúcleos que a gente desenvolveu, que a gente construiu, eles não vão desaparecer. Eles vão ficar ali na célula. Só que os mionúcleos não são a mesma coisa que massa muscular. Ou seja, a gente ter mais mionúcleos vai facilitar para nós aumentar ou criar mais massa muscular. Mas no momento que a gente para de treinar, a gente vai perder essa massa muscular, mas os mionúcleos vão ficar. Então, se você é treinado e para de treinar, os mionúcleos vão ficar lá. No momento que tu volta pro treino, o que começa a acontecer? Esses mionúcleos são estimulados novamente. E eles sendo estimulados, a gente começa a desenvolver a nossa massa muscular de novo e muito mais rápido do que uma pessoa que está iniciando. Por isso que surgiu esse termo de memória muscular, mas conceitualmente ele é um termo errado, é um termo equivocado, justamente porque o nosso músculo não tem a capacidade de criar uma memória, mas sim, por conta de experiências passadas, a gente gerou uma adaptação e essa adaptação, de alguma forma, parcialmente ficou ali guardado. No momento que a gente estimula de novo, essa adaptação volta a trabalhar a nosso favor. Além disso, quando a gente compara as pessoas que estão iniciando um treinamento e nunca treinaram e as pessoas que pararam um pouco e depois voltaram, a gente fala sobre o lastro de treinamento. E esse lastro de treinamento tem a ver com a aprendizagem motora. Ou seja, a pessoa, quando ela está começando a treinar, antes dela começar a desenvolver a massa muscular, ela começa
a aperfeiçoar o sistema nervoso dela central, a conexão do nosso cérebro com a nossa periferia, ou seja, mais recrutamento de unidades motoras, melhora do disparo neural, melhora dos potenciais de ação que vão lá do nosso cérebro para a nossa musculatura, e isso tudo está envolvido com a aprendizagem motora. Para quem já treinou alguma vez e parou, já passou por esse processo da aprendizagem motora, ou seja, tem mais lastro de treinamento. Então, isso aqui, essa aprendizagem, ela é mais um benefício, ou seja, é mais uma coisa que conta a favor daquela pessoa que parou de treinar e voltou. Por isso que ela tem um ganho mais rápido. E aí as pessoas trouxeram esse sinônimo, esse termo de memória muscular, fazendo essa relação que no momento que eu paro e volto, parece que ficou algum resquício ali no meu corpo de memória, por isso que eu tenho um ganho mais rápido. Então, a gente tem que entender que isso é uma relação e uma adaptação fisiológica das células satélites que doam os seus núcleos, formando esses mionúcleos, e esses mionúcleos são responsáveis por aumentar a nossa massa muscular. E aumentando a nossa muscular, a gente vai ter assim os resultados que a gente quer, como por exemplo, a hipertrofia. E dessa forma, no momento que a gente para de treinar, a gente vai perder a massa muscular e não nossos mionúcleos. Portanto, espero que você tenha entendido o conceito ou o termo de memória muscular que foi criado para entender essas adaptações que em algum momento a gente deixou de ter, mas estão guardadas. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo com mais pessoas que também confundem um pouco qual é o significado de memória muscular. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.